Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus e o Espírito Santo possa nos abençoar na meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar conosco, e se nós dermos atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento e nós vamos poder compreender a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu te convido a meditar comigo no livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 4 e o versículo 2, para a glória de Deus. Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Às vezes você pode perguntar, mas que palavra é essa, né? Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. A palavra de Deus fala que Salomão, declarando, a Sulamita, e ele comparando, aqui na palavra do Senhor diz, os dentes como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos e nenhuma estéril há entre elas. Então, ele dizendo dos dentes como o rebanho das ovelhas, os dentes brancos, as ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos e nenhuma estéril há entre elas. Ele dizendo que ela era uma mulher fértil, uma mulher que produzia, uma mulher que tinha condições de gerar filhos. Eu quero meditar na palavra do Senhor nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele nós não fazemos nada. Gêmeos, Deus quis. Então existem gêmeos dentro da palavra de Deus e nós queremos meditar com você em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito de Deus possa nos abençoar e nos dar compreensão da sua poderosa palavra. Aleluia, Jesus. Gêmeos no dicionário português. Substantivo masculino, plural. Aqueles que nasceram no mesmo parto que outra pessoa. São irmãos gêmeos, no figurado que é idêntico ou igual. Os gêmeos idênticos são chamados de monozigóticos, por resultarem de fertilização de apenas um óvulo, enquanto os gêmeos diferentes são conhecidos como dizigóticos, resultam da fertilização de dois óvulos por dois espermatozoides distintos. Então são os gêmeos, Tanto eles podem ser, como diz aqui a palavra, idênticos, como eles podem ser iguais. Ou também podem ser diferentes, como é o caso de Jacó e Esaú. Vamos ler então. Cantares, capítulo 4, versículo 5. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Então, quando nós começamos a ler, a palavra de Deus diz em Cantares de Salomão, no livro capítulo 4, e o versículo 2, considerando a Sunamita como os dentes como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e que todas produzem gêmeos, que nenhuma estéril havia entre elas, dizendo da fertilidade, como era uma mulher fértil, como tinha poder para produzir filhos. E nós vamos levar para o mundo espiritual. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que produzir frutos, frutos dignos de justiça. Nós temos que ser uma árvore frutífera para Deus.
né? Produzir o nosso fruto espiritual. E aqui em Cantares capítulo 4 e 5, Salomão está relatando os seios, né, da Sulamita, como irmãos gêmeos da gazela. E nós sabemos que o livro de Cantares de Salomão é um livro poético, né? É um livro assim que fala a respeito de Cristo e da igreja e também na vida entre casais, né? E ele admirando os seios de Sulamita, como a palavra diz, né? Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. E gazela na Bíblia pode variar, mas geralmente está associado à agilidade, à beleza, à graça, à velocidade e vigilância espiritual. A gazela também pode simbolizar a busca por Deus, a sede de justiça e a fuga do perigo. Então, quando Salomão dizia que os seios, como os filhos gêmeos da gazela, então, trazendo a beleza que existia no seio e também como que se no relacionamento, né, fosse aquela pureza, aquela beleza e aquela busca também, né? Aqui a gazela, ela buscava por Deus, significando a busca pelo Senhor, né? Porque a gazela, ela corria em busca das águas, né? Buscando pelo Senhor, né? E a vida entre os casais, né? Bem-aventurado aquele que tem os seus seios, né? Para poder estar ali acariciando, para poder estar ali admirando, né? Então, os seios na palavra de Deus também tem muito ensinamento sobre através dos seios, né? Tanto na vida do casal, como para a mãe que amamenta, para a mãe que se doa de si, que através dela vem alimentação para o seu filho, para o recém-nascido, né? E quanto que o recém-nascido deseja o seio, almeja o seio, o leite materno. Então Salomão, ele dizia, os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Então, irmãos, como é lindo o amor, como é lindo a união conjugal, quando verdadeiramente um ama o outro, quando verdadeiramente há aquele amor entre o casal, quando verdadeiramente um se sente apaixonado pelo outro, um se sente, como se diz, atraído pelo outro, né? Salomão era ali atraído por Sulamita. E nós temos também que ter esse desejo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Cristo na terra. E a igreja é mãe espiritual, que precisa amamentar, que precisa dar o leite materno, que simboliza a palavra de Deus também, irmãos. Que a palavra de Deus é leite, leite puro, racional, né? Então a palavra de Deus, ela é vida. A gazela, ela pode nos mostrar beleza, graça, né? E uma busca pelo Senhor. Assim como o Salomão se apaixonava pelos seios da Sulamita, nós também nos apaixonamos pelas coisas de Deus, né? E Deus, quando olha para nós como igreja, vê algo especial nas nossas vidas, que você possa ter de Deus, que a graça do Espírito de Deus possa invadir a sua vida e que você possa ser uma árvore frutífera, que você possa produzir frutos espirituais, filhos na fé, que você possa realmente ser uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 18 a 21. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade,
como corça amorosa e gazela graciosa. Saciem os teus seios em todo tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Por que, filho meu, ser cativado pela adúltera? Por que abraçar o seio da mulher alheia? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele examina todas as suas veredas. Então a palavra de Deus diz, né? Salomão dizendo que é bendito o manancial. E é bendito aquele que vive com a mulher da sua mocidade. E ainda Salomão, ele descreve aqui, ó, como corça amorosa e gazela graciosa. Sacente os teus seios em todo tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Então, sacie pelo seu amor e seja cativado pelo seu amor. A vida conjugal, irmãos, tem que ser adubada dia após dia, né? Dia após dia. A pessoa tem que fazer por onde, né? Por onde aquela outra pessoa ser atraído por ele, né? Ser preso por ele, apaixonado por ele, ser assim, próximo a ele. Então, Salomão, ele diz assim, em todo tempo, né? Sacia os teus seios e pelo seu amor seja sempre cativado. E ninguém melhor do que Salomão para saber como era prejudicial a vida levada pelo adultério, pelas mulheres estranhas. E aí ele aconselha, ele diz aqui, por que, filho meu, ser cativado pela adúltera? Por que abraçar o seio da mulher alheia? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele examina todas as suas veredas. Então Salomão falando assim, olha, seja cativado pela mulher da sua mocidade, e sacie os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja cativado. Então ele falava assim, por que tirar os olhos da mulher que é sua, a mulher da sua mocidade, a mulher que você tem um pacto, aliança diante de Deus, e ficar com seu coração e com seu olhar na alheia, na adúltera? E ele ainda diz mais, porque todos os caminhos do homem estão perante o Senhor, e o Senhor examina todas as suas veredas. Então, o Senhor fez com que fosse um para o outro. E o Senhor entregou de presente para o homem e a mulher, mas que ele soubesse valorizar e que ele soubesse amar e que ele pudesse ser saciado. Mas tem pessoa que tem uma sede e uma fome extraconjugal, né? Ele não sacia pelo que ele tem. Ele não se sacia com aquilo que Deus lhe deu, como diz aqui em Provérbios, seja bendito o teu manancial, e alegra com a mulher da tua mocidade, e sacie os teus seios. Então, você tem aonde saciar a sua fonte, o seu manancial. Mas o diabo, né, através do pecado, faz com que a pessoa fica com o olho na alheia, na adúltera, e despreze aquilo que é seu. Mas o conselho de Salomão, né, porque ele soube o que era isso, porque ele passou por muito disso. Então ele diz, seja bendito o teu manancial, e alegra com a mulher da tua mocidade, porque ele viu que tudo o que ele galgou fora daquilo só trouxe para ele sofrimento e desgraça para a vida dele. Porque a Bíblia fala assim, que na velhice de Salomão, né, as mulheres perverteram o coração dele e ele seguiu após outros deuses e afastou do Senhor e desviou dos seus caminhos. Então, bendito é o teu manancial, quer dizer, a tua fonte, o teu casamento, a tua união conjugal. Sacie com os
os seios como corça amorosa e gazela graciosa. Então você pode saciar, você pode ter uma vida, né, ativa, uma vida abençoada, mas dentro do seu casamento. Gênesis capítulo 25, versículo 20 a 27. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram de Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Então a Bíblia fala que Isaac, filho de Abraão, tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão. E Rebeca casou com Isaac e ficou algum tempo, alguns anos, sem ter filho. Não conseguia gerar filhos. Rebeca era estéril, não tinha condições de ter um filho. E a Bíblia fala que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Isaac clamou e clamou e clamou ao Senhor, para que o Senhor lhe concedesse filhos. E a palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração de Isaac e abriu a madre de Rebeca. E de uma vez só, ela se engravidou de 2 filhos, de gêmeos. E foi aquela alegria quando ela soube que estava grávida. E quando passou o tempo, porque não era que nem hoje, né? Que tem toda essa sofisticação que tem nos dias de hoje. Então, ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Não tinha como fazer ultrassom. Mas ela começou a notar que a barriga dela estava crescendo muito. E aconteciam umas coisas estranhas na barriga dela. Porque ela sentia que eles brigavam dentro da barriga. Ela sentia que mexia muito e era aquele volume todo dentro da barriga dela. Então a palavra de Deus fala que os filhos lutavam no ventre. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, mesmo sem ter ultrassom naquele tempo, o Senhor revelou para ela. Quando ela foi perguntar: Senhor, mas por que esse movimento todo na minha barriga? É uma coisa tão estranha na minha barriga que... Já pensou? Os 2 brigando dentro da barriga? Que interessante, irmãos. 2 bebês, os gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Brigando dentro do ventre de Rebeca. E aí ela foi perguntar ao Senhor. O Senhor diz: é 2 nações que tem dentro da sua barriga.
né? E o maior vai servir o menor. Então, já desde o ventre eles estavam brigando entre os dois. Por quê? Essa briga. Porque um queria ser mais do que o outro, né? Já pensou? Dentro da barriga, os dois nem sabiam nada, né? Nem entendiam de nada, não tinham conhecimento de nada, ainda estavam sendo gerados, né? Mas mesmo lá dentro, né, da barriga, eles estavam brigando, porque já era propósito de Deus. Então o propósito de Deus, irmão, para a nossa vida é lindo. Muitas das vezes a gente não entende. Aqui fala dos gêmeos, gêmeos mesmo, criança mesmo, gravidez mesmo. Mas também na nossa vida espiritual, né? Também quando nós precisamos gerar algo para Deus, né? E é aquela luta, é aquela dificuldade, é aquela barreira, né? Porque existe gestação espiritual, não é um nascimento de uma criança, mas é uma realização, é uns planos, é algo assim que a gente precisa fazer, né? E muitas vezes, para aquilo ser gerado, a gente muitas das vezes entra em batalha espiritual, em conflitos, né? Aqui era realmente gravidez, e era realmente 2 bebês, né? Mas um já brigava com o outro dentro do ventre. E aquela que era considerável estéril, agora estava sendo mãe de 2 filhos ao mesmo tempo. O nosso Deus, irmão, ele é incrível. O nosso Deus, ele tem poder, né? Quanto tempo Isaac orou, pedindo a Deus que lhe abençoasse com filho. Ele já sabia da história do seu pai, Abraão e Sara, que tiveram ele na velhice. Então ele sabia que a solução era orar, era clamar, era buscar o Senhor. Só Deus poderia fazer esse milagre na vida dele e na vida da sua querida esposa Rebeca. Porque assim, irmão, quem tem bastante, fala, Deus me livre, Deus me livre. Mas quem não tem, tem o desejo de ter. Tem aquela expectativa de um dia ser mãe, de um dia ter um filho. E você que já foi mãe, ou que é mãe, porque assim, que já gerou filho, não gera mais, não é verdade? Ou que você ainda gera filho, sabe como é maravilhoso sentir uma criança saltando dentro do ventre, né? A expectativa, a alegria, o prazer de ter aquela criança no ventre. Imagine as expectativas de Rebeca, a felicidade dela, o prazer dela, porque ela sonhou muito tempo com isso, ela esperou, né? Ela esperou muito para que isso acontecesse. E aconteceu porque era plano de Deus, porque Deus quis. Deus quis dar para aquele casal gêmeos, porque Deus tinha plano. Era a vontade do Senhor que houvesse 2 nações através daquelas crianças gêmeas. Então, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. E que felicidade para aquela que é estéril, para aquela que não consegue gerar, conseguir ser mãe. Quantas pessoas lutam, até mesmo fazem tratamentos, pagam caríssimo para conseguir essa dádiva de ser mãe. Então você que é mãe, você que Deus confiou a você essa dádiva, louva Deus, exalta o nome do Senhor. Eu não sei a dificuldade que você passa, por qual problema ou situação,
Mas louvado seja Deus, porque te alcançou graça de ser mãe, de ter filhos. Porque não existe coisa mais gratificante, né, na vida da mãe do que ser mãe, né? Ter filho, porque é algo muito lindo e maravilhoso, né? Eu, graças a Deus, sou mãe, tenho meus filhos, né? Graças a Deus, Deus me deu 6 filhos para a glória de Deus, e eu louvo a Deus pelos filhos que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, mãe, agradeça a Deus, né? Agradeça a Deus pelos filhos que Deus te deu. E você que tem o desejo de um dia ser mãe, não perca a sua fé. Porque a palavra de Deus fala aqui, ó, Rebeca, ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. Isaac orou, pediu, clamou, e o Senhor atendeu a voz do seu clamor. E o Senhor concedeu que tivesse gêmeos. E olha só o que diz a palavra de Deus. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim, desprezou o seu direito de primogenitura. Olha, irmãos, que interessante. A palavra de Deus fala que esses gêmeos, esses bebês, cresceu. Jacó e Esaú. E Esaú se tornou um perito caçador. Ele amava a caça, e ele caçava e ele trazia a sua caça, e aí tinha carne no acampamento e fazia para o seu pai. E Jacó era aquele menino mais modesto, gostava mais de ficar em casa, ajudando a mãe, ajudando na cozinha, fazendo as coisas que a mãe pedia. Então, a Bíblia fala que Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú era o primogênito, nasceu primeiro o primogênito, e ele caçava, ele era aquele menino esperto que ia para caça e trazia a caça para o seu pai, e o paizão todo feliz com ele, né? Meu primogênito. E agora Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó ajudava a Rebeca em casa, nos alfazeres domésticos, ajudava ela, aquele menino obediente, queridinho da mamãe, e a mamãe amava muito Jacó. A Bíblia fala que os dois eram gêmeos, só que era completamente diferente um do outro. O Esaú era todo peludão, né? Todo cheio de pelo. E o Jacó todo liso. Era todo liso. E havia muita diferença entre eles. Jacó era mais caseiro. E agora Esaú era mais aventureiro. Então a palavra de Deus fala que numa dessas aventuras de Esaú, ele chegou morto de cansaço. Quando ele chegou, ele sentiu aquele cheiro de comida gostosa, porque, pelo que diz a palavra de Deus, Jacó cozinhava muito bem, aprendeu a cozinhar com a sua mamãe Rebeca, e ele cozinhava ótimo. Quando Esaú chegou e sentiu aquele cheiro e viu aquele caldo vermelho,
Ah, ele disse, eu quero um pouco. E aí Jacó, como não era nada bobo, né, irmãos? Era uma luta entre eles, assim como eles lutavam no ventre, eles lutavam na realidade também, né? Na realidade também. Na realidade, o sonho de Jacó era ser o primogênito. Os dois nasceu junto, porque eram gêmeos. Mas Esaú nasceu primeiro. Então, Esaú tinha primogenitura. E Jacó não tinha primogenitura. O primogênito, ele tinha a herança dobrada do pai. O primogênito era aquele que ia ficar responsável pela família. Então, existiam muitas bênçãos sobre o primogênito. E Jacó era o sonho dele. O que ele queria era ser primogênito. E Esaú nem aí. Queria nem saber. O negócio dele era aventura, era caça, era o arco, flecha. E ele não queria nem saber dessas coisas. Quando ele chegou esfomeado com aquela fome, que ele viu aquela comida gostosa, aquele cheiro, ele disse, eu quero, pode me dar. Jacó disse, eu te dou, tem um porém, vamos fazer um acordo. Você me dá o direito de primogenitura? Aí Esaú falou assim, que me importa direito de primogenitura? Eu não quero saber, de direito de primogenitura, eu estou com fome. O que eu quero é matar a minha fome. E a Bíblia fala que ele desprezou o direito de primogenitura, irmão. Quantas pessoas que desprezam, né? Aquilo que Deus tem lhe dado. Porque quem tinha o direito de primogenitura, ele era o que estava à frente dos irmãos. Ele era aquele que tinha a herança dobrada do pai. E ele era aquele que seria o responsável pela família. Mas Esaú não quis nem saber. Falou, tô nem aí. E Jacó falou, então, tratado. E Jacó ainda falou assim, não, mas não é só de boquinha, não. Você jura em nome do Senhor? Aí Esaú falou assim, tá bom, eu juro em nome do Senhor, não tô nem aí, ela quer saber de primogenitura. Então ele fez negócio com aquilo que é tão sério, irmão. Tem pessoa que ele despreza aquilo que Deus lhe dá. Deus lhe dá tanto espiritualmente, Deus lhe dá tanto, Deus faz tanto na sua vida. Mas muitas vezes a pessoa fica com o olho nos pratos do mundo, nas coisas dessa terra, nas coisas passageiras, e despreza as coisas espirituais. Foi assim que Esaú fez. Romanos capítulo 9, e o versículo 10 a 28. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai, contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Então a Bíblia fala aqui em Romanos que ainda eles nem sabiam nada, eles estavam no ventre, mas já havia um propósito de Deus. Então, para tudo o Senhor tem um propósito. E o Senhor disse, olha, o maior servirá ao menor. Porque a escolha de Deus, irmão, não é como a escolha dos homens. A escolha dos homens seria como Isaque, que escolheu Esaú, que era o mais capacitado, que era o aventureiro, que era o frecheiro, que era isso e que era aquilo. Mas a escolha de Deus não é segundo a aparência. Deus não vê como o homem vê. Então, ele escolhe segundo a sua graça e segundo a sua vontade. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então,
Deus, ele faz como ele quer. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe o agora, Deus sabe o depois. Deus está em todo lugar. Deus sabe todas as coisas. Então, antes de acontecer, Deus já sabia que iria acontecer. Assim, pois, não depende do desejo, do esforço humano, mas de Deus, que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus permitiu a dureza de Faraó para mostrar a glória do Senhor, mostrar quanto ele é poderoso. Então Deus usa as circunstâncias, Deus usa as situações para ele fazer como ele quer. Porque ele é o dono de tudo. É como ele quer, como ele quis e como ele quer. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Alguém dirá então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, por que queixa? Deus, ele sabe fazer. Ele usa um para honra e outro para desonra. Por quê? Porque o seu poder se aperfeiçoa. Deus é aquele que mostra o poder dele. Ele usa de misericórdia com quem ele quiser. Ele se compadece de quem ele quiser. E ele usa autoridade sobre quem ele quiser. Porque o poder está nas mãos dele. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Então Deus suporta até mesmo os vasos da ira, que já são destinados, preparados para perdição. Por quê? Para que o seu poder se mostre, para que outros possam ver o poder de Deus, o que Deus faz. Então, se está na bênção, glorifica o nome do Senhor. E agora, se está na desonra, Deus mostra o seu poder. Porque Deus, ele faz. Ele que tem o poder, ele tem o controle e ele sabe como fazer perfeitamente todas as coisas. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias: chamarei o meu povo, a que não era meu povo, e amado, a que não era amado. No lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Isaías chamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. Então a palavra de Deus fala assim, que Deus dá oportunidade para todos, mas Deus já sabe aqueles que vão conseguir e aqueles que não vão conseguir. Então ele mostra o seu poder. Deus, ele mostra o seu poder. Ele quis fazer, ele quis mostrar, entre Jacó e Esaú. Esaú sendo o maior, o Senhor fez ele se tornar o menor. E Jacó sendo o menor, o Senhor o levantou como o maior. Então quem chama, quem escolhe, quem faz é Deus. Às vezes você não entende porque os processos da sua vida andam dessa maneira. Mas Deus sabe usar a situação. Deus sabe usar
cada passo da nossa vida, para que ele desempenhe o seu poder e mostre a sua vontade. Gênesis 27, versículo 41 a 45. Esaú passou a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai está próximo, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desfizer de ti, e ele se esquecer de que tu lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá. Porque eu perderia meus 2 filhos num só dia? Então, Esaú falou assim: vai chegar o dia da morte do meu pai, e morrendo meu pai, eu vou matar Jacó. E Rebeca escutou, e ela ficou apavorada. E ela chegou em Jacó e mandou ele ir para Padã-Arã, e lá ele ficasse, até que se aplacasse a ira de Esaú, porque ela disse assim: porque eu perderia meus 2 filhos num só dia? Então, a rivalidade entre os dois, a partir daí, porque Jacó conseguiu a bênção, porque ele enganou o pai. Ele se vestiu com as vestes do seu irmão e levou a comida que a sua mãe fez, aquele guisado, e recebeu a bênção de Isaac. Quando Esaú chegou, Isaac já tinha abençoado a Jacó. Então ele ficou ardendo em ira, em ódio, e ele jurou matar o seu irmão. Esaú não teve arrependimento. Esaú é o pai dos edomitas. Os descendentes de Esaú são os edomitas, povo árabe, parte de uma sociedade muito rica e conhecida por produzir materiais em cobre. A região de Edom estava situada no deserto e fazia fronteira com as terras de Israel. É uma região montanhosa de Seir. Então, Esaú, passou a ser pai dos edomitas, um povo árabe, que é inimigo de Israel. Então, Esaú, como inimigo de Jacó, ele passou a odiar o seu irmão. Houve uma rivalidade muito grande, porque até que a Bíblia fala que o Senhor mandou novamente Jacó voltar, e ele teve que ir para o Val de Jaboque, lutar com o anjo, orar, passar a noite inteira buscando e lutando com o anjo, até que ele saiu manco, manquejando, porque o anjo tocou na juntura da sua perna, para que ele pudesse encarar o seu irmão Esaú e ter um encontro com ele, e pudesse fazer as pazes os dois. Jacó e Esaú fez as pazes, mas os seus descendentes não. Os edomitas, e as tribos de Israel, porque Jacó, ele foi pai das 12 tribos de Israel. Então, até hoje, ainda vivem em inimizade, através desses 2 irmãos, Jacó e Esaú. Isaías 43, versículo 1 a 5. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarão, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Então, a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Jacó, que era enganador, traiçoeiro, ele foi transformado, seu novo nome, para Israel. Israel. E o Senhor diz: quando passares pelas águas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios não te submergirão, e quando pelo fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Então, o Senhor honrou a Jacó. O Senhor abençoou. O Senhor lhe deu um novo nome. Então, como que o Senhor é bom, como a misericórdia de Deus é grande. A vida desses dois gêmeos. Deus também fez na vida de Esaú. Mas Esaú desprezou o Senhor. E Jacó abraçou ele com os dois braços. Aceitou a pagar o preço, a viver uma vida. Então, não rejeite aquilo que Deus te dá. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Não despreze a graça do Senhor. A pessoa que tem um irmão gêmeo olha para o irmão como uma pessoa completamente diferente de si mesma. Afinal de contas, ele tem escolha diferente, tem característica diferente. Desde muito cedo, os irmãos gêmeos vão se distinguindo-se um do outro. É gêmeos, mas não são igual. Pode ser igual na aparência, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. Os gêmeos idênticos carregam o mesmo material genético e são frequentemente chamados de clone perfeito, por possuir o mesmo DNA, mas mesmo assim carregam digitais diferentes na sua formação dentro do útero. Não segue a mesma fórmula nos dois bebês. E os gêmeos possuem parceria ou rivalidade. Às vezes são muito amigos e às vezes são muito inimigos. Alguns são muito amigos e outros são grandes inimigos. Nem sempre estão juntos. Alguns são amigos para sempre. E outros vivem na rivalidade, na disputa. Disputa. E o que nós vemos hoje nesse mundo é isso, né, irmão? Disputa. Cada um quer ser mais do que o outro. Cada um quer ter mais do que o outro. Cada um quer alcançar mais do que o outro. É uma disputa terrível. Gênesis 38, versículo 13, 19, 24 a 30. Então, que você possa guardar, irmãos, o que a palavra de Deus fala a respeito de Esaú e de Jacó. Jacó valorizou Deus, a primogenitura, as coisas que vinham do Senhor, a promessa que vinha desde Abraão. Jacó valorizou, Esaú desprezou. Esaú não se importou, Esaú nem ligou. Então você tem tudo nas mãos, tudo. Vai de você ou valorizar ou desperdiçar. Porque tem pessoa que ele
ele troca aquilo que ele tem lá na frente por um mero bocado naquele momento, né? Por uma coisinha insignificante daquela hora. Então, não faça como Esaú, mas faça como Jacó. E agora aqui em Gênesis 38, 13 a 19, e também o 24 a 30, vai nos falar de outros gêmeos. Nos diz a palavra de Deus. E avisaram Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a tina para tosquiar as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, se cobriu com um véu para se disfarçar, e assentou-se à entrada de Naim, no caminho de Timna, pois vinha que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormir comigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: o que me dás como garantia até que o envie? Respondeu ele: que garantia devo eu dar-lhe? Disse ela: o teu selo com o seu cordão e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, os deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos de sua viuvez. Então a palavra de Deus fala a respeito de Tamar. Tamar era nora de Judá. Tamar casou com filho de Judá. E ele morreu e não deixou descendente. Aí a lei do levirato dizia que o irmão deveria casar com a mulher, né, do falecido para suscitar linhagem, descendente. Então, a palavra de Deus fala que, morrendo Enom, ele teve que casar com Tamar. Mas aí, porque ele sabia que o filho que nascesse não ia ser dele, ia levar o nome do irmão dele, então quando ele ia ter relação com Tamar, ele jogava fora. Na hora do ato, ele jogava fora e ela nunca ficava grávida. E a Bíblia fala que Deus desagradou disso que ele fazia. E Deus matou, Deus permitiu a morte e morreu. Então os dois maridos dela morreu. E existia um terceiro filho de Judá, que era Selá, mas ainda ele era novo. E aí Judá falou assim: olha, vai para a casa do teu pai e fica viúva lá, aguardando até Selá crescer. Quando Selá crescer, aí ele te será dado por marido e você será dada como esposa para ele. Então quer dizer, Tamar estava prometida de Selá, mas Selá ainda era criança, ainda precisava crescer para se tornar marido dela. Então ela estava esperando na casa do pai dela, sendo viúva, aguardando a viuvez. Mas aí Tamar viu que foi passando o tempo, e Selá cresceu. Quando Selá cresceu, Tamar pensou: agora sim, eu vou poder me casar, vou poder ter filho com Selá e continuar a minha vida. Mas o que aconteceu? Judá não deu Selá para Tamar. Fez de conta que não estava sabendo nada e que não tinha visto nada. Ele fez de conta que esqueceu o trato que tinha feito com Tamar. Então, Tamar, quando ela ficou sabendo que ele tinha agido com ela, né, de maldade, deixando ela na casa dos pais dela e não dado seu filho Selá para casar com ela, o que ela fez? Quando ela ficou sabendo, né, que Judá vinha para a cidade, porque a esposa de Judá havia morrido também. Depois que morreu os dois filhos, né, passando um tempo,
morreu a esposa de Judá. Aí então agora ele era viúvo. Aí quando ele foi tosquiar as suas ovelhas, aí falaram para Tamar, olha, Judá vai vir tosquiar as ovelhas. E quando se tosquiava as ovelhas, fazia festa, tinha aquela fartura, aquela alegria, porque ali eles iam tirar a lã das ovelhas para poder vender, ter o seu lucro e tal. Aí ela ficou sabendo, aí ela pensou, a única forma, porque ela viu, ela sabia, tinha certeza que Selá já era adulto e que ela tinha sido enganada. Então o que ela fez? Ela foi lá e deu jeito de arrumar uma veste de prostituta, né? Aquelas prostitutas que ficavam lá perto do templo, né? Então, elas se prostituíam como um sacrifício para o templo. Então, ela vestiu uma daquelas vestes, arrumou uma veste daquela e se vestiu de prostituta, ponhou um véu no rosto e sentou lá quando veio o Senhor Judá, né? Aí ela se ofereceu e ele gostou e ele falou assim, o que você quer para se deitar comigo? Né? Aí ele falou que dava para ela um cabrito, mas só que o cabrito não estava ali, porque ele ainda estava indo tosquiar as ovelhas. Aí ela falou assim, mas como que eu vou ter certeza que você vai me mandar esse cabrito? Então, me dê alguma coisa para que fique penhorado, para que eu saiba que o cabrito vai dar. Então ele falou, o que é que você quer? Aí ela falou, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Ele pegou e entregou. Entregou. E foi se deitar com ela, sem saber que ela era a nora dele. A nora dele. Foi lá, se deitou com ele, acabou, ele foi embora, ela saiu dali, tirou aquelas vestes de prostituta, vestiu as vestes de viúva de novo e ficou lá na casa do pai dela, viúva. E depois, passando um tempo, ele mandou o cabrito. Aí o seu amigo foi lá atrás para entregar o cabrito para ela, mas já não tinha prostituta nenhuma ali. E ele perguntou, e as pessoas falaram, não tinha prostituta voal nenhuma aqui. Aqui não é o ponto da prostituta. Não sabemos de prostituta. Porque Tamar não era prostituta. Tamar estava se fazendo para conseguir engravidar. Aí, normal. Judá falou, o que eu posso fazer? Eu mandei o cabrito. Né? Não encontrou. E lá se passaram 3 meses. Quando passou 3 meses, a barriguinha dela vai crescendo, ela vai ficando enjoada, e aí o povo vai saber que ela está grávida. Mas como? Como Tamar vai estar grávida, sendo que ela é viúva 2 vezes, e é prometida de Selá, mas Judá não deu Selá para ela. Então como? Chegaram em Judá e disse, olha, Tamar está grávida. E ele disse, não, ela desonrou a minha família. Pode tirar ela para fora e manda queimar ela. Porque naquele tempo, eles faziam assim, queimava viva. Então, pode tirar ela para fora e queima ela. Porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela se prostituiu onde já se viu. Mas que hipocrisia, né, irmão? Como existem pessoas hipócritas, né? Como existem pessoas hipócritas. E Judá estava sendo um belo hipócrita. Aí quando as pessoas foram lá na casa dela para arrastar ela para fora, para queimar ela, ela pegou e pediu para falar. E disse assim, olha, fala para o Senhor Judá reconhecer de quem é esses pertence. Porque é dessa pessoa que eu estou grávida. Aí levou para Judá. Quando levou para o Judá, era do beleza, né? Era dele mesmo. Era ele que tinha feito o filho nela e estava ali com a hipocrisia querendo matar ela, né? Queimada, porque ela estava grávida. Aí quando eles mostraram para ele, ele reconheceu. Olha o que diz aqui, ó. Passados cerca de 3 meses,
foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem este selo com o cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Então, ele aí, a partir daí, que foi desmascarado para todo mundo que ele era o pai. Então, ele não deu o filho para fazer o filho nela, ele mesmo fez o filho nela, e a partir daí ela ia ser mantida por ele, Agora, ele tinha que se responsabilizar, e a partir daí ele não conheceu mais ela, quer dizer, foi aquela vez e depois não poderia mais, porque era sua nora, Aí seria bissexto, não teria como fazer isso. Então, nunca mais ele teve relação com Tamar. E olha o que a Bíblia diz, irmão. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs fora a mão e a parteira tomou um fio de escarlata e atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolhendo a mão e saindo o outro, ela disse: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio de escarlata, e foi chamado Zerá. Pérez significa brecha e Zerá significa escarlate. Então, Tamar ficou grávida de gêmeos. Judá, sem saber, fez o filho na nora, achando que era uma prostituta, e fez gêmeos de uma só vez. Ela teve 2 filhos, um para ele e outro para Enom. De uma só vez ela teve 2 filhos. E a Bíblia fala que quando ia saindo, o Zerá, quando ia saindo, eles colocaram uma fita vermelha para dizer que ele seria o primogênito. Mas quando ele ia sair, ele encolheu de novo e o Pérez fez a brecha e passou primeiro e passou a ser o primogênito. Então, houve ali uma rapidez na hora do parto. Que quando ela estava dando a luz, na hora que ia saindo, a palavra de Deus fala, o Zera ia saindo, aí elas amarraram a fitinha de escarlate, aí ele encolheu de novo, e daí o Pérez saiu primeiro. Saiu primeiro, conseguiu fazer a rotura e sair. O seu nome significa brecha. Pérez e Zera, filhos de Judá e Tamar. Durante o parto, Zera, irmão de Pérez, começou a emergir primeiro, mas se recolheu e Pérez saiu primeiro, produzindo uma ruptura perineal em Tamar. Pérez reteve a primogenitura sobre o seu irmão Zerá, e sempre alistado antes dele, e a sua casa tornou-se a mais famosa das 2. Então, Pérez e Zera. O Pérez, ele conseguiu sair primeiro e conseguiu o direito de primogenitura. Pérez e seus próprios 2 filhos, Esrom e Amul, estão alistados entre os da linhagem de Jacó, que foram a Egito. As referências a Pérez em toda a Bíblia são essencialmente genealógica a maior parte das linhagens de Judá, procedendo através dele. Pérez, dele descenderam 2 famílias importantes, os Esronitas e os Amulitas. De Esrom provei a casa de Davi e, por fim, Jesus Cristo. Então, já pensou, irmãos? Desses gêmeos, que era Pérez e Zerá. Desse Pérez, que foi
o primogênito de Judá, veio a linhagem de Davi e a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Olha como é o grande amor de Deus, né? Tamar, ela estava como que se desclassificada, né? Porque ela estava viúva dos seus 2 maridos e não tinha nenhum filho. Quando ela fez a coisa errada, mas Deus permitiu a coisa errada e ele fez a coisa certa, né? Da coisa errada saiu aquilo que é certo, né? Porque ela fez o que era errado, ela se disfarçou de prostituta, mas Deus permitiu, pela graça do Senhor, né, que do seu ventre nascesse a genealogia da linhagem, né, de Davi e fosse da linhagem de Jesus Cristo. Como que a graça de Deus é tremenda. Como que Deus usa as coisas insignificantes. Como Deus usa as coisas que não eram para aniquilar aquelas que são. Pérez, sobrenome patronímico ibérico, com origem no nome próprio Pedro ou Pero, que por sua vez tem origem no latim, Petrus, que deriva do grego Petrus, pedra. Pérez ou Pérez são as formas usadas na Espanha, enquanto a variação Pires é usada pelos portugueses. E então, Pérez, Petrus, né? Petrus, que é pedra, é do grego. E o Pires, do espanhol, da Espanha, do nome Pérez. E Zerá ficou conhecido como irmão de Pérez, personagem bíblica importante, descendente de Judá e Tamar. Sua história é registrada no livro de Gênesis. Sua descendência teve um impacto significativo na história de Judá e na linhagem de Jesus Cristo. O legado de Zerá é lembrado até hoje como um exemplo do plano de Deus em usar pessoas imperfeitas para cumprir o seu propósito. Então, tanto Pérez como Zera, né, foram abençoados pelo Senhor. E veio de uma situação tão difícil, né, em que se encontrava Tamar. Mas Deus usou as coisas que não eram para fazer aquilo que é. Deus, ele sempre confunde, né? O propósito de Deus vai muito além, muito além. E essa jovem Tamar, né, que por pouco quase que ela foi incendiada, queimada viva, né? Mas através daquele ato de coragem, de bravura que ela fez, ela conseguiu, né, ali ser da linhagem de Davi, né, pertencer à linhagem de Davi e à linhagem do Senhor Jesus Cristo, o seu filho Pérez, né? Que coisa linda, irmão. Quando as pessoas são rejeitadas, as pessoas são jogadas ao ridículo, as pessoas são desprezadas pela sociedade, e o Senhor faz dele uma pessoa valorizada, uma pessoa que Deus faz ali os seus planos, que Deus coloca ali o seu nome e o seu poder. Assim Deus fez com Jacó, e assim Deus fez com Pérez. E assim Deus pode fazer comigo, com você e com qualquer um de nós, né? Que valorizar as coisas de Deus, porque Deus é aquele que do nada ele faz tudo, né? E do pequeno ele faz grande. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 6. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiada, que sobe do lavadouro. Todos produzem gêmeos e nenhum estéril há entre elas. Então, o Senhor é aquele que tira a esterilidade, porque o Senhor quer que produza. Aqui, onde nós lemos na palavra do Senhor, falou de produzir filhos. Mas não é só produzir filhos na genética, mas para Cristo. Você tem ganhado almas para Jesus, você tem trabalhado para o Senhor, você tem feito para Deus, você tem produzido, você tem ganhado almas para o Senhor. Então que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar mais no seu coração e que não haja esterilidade em nossas vidas, mas que nós podemos produzir frutos para Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus procurou
figo naquela figueira e não encontrou, ele amaldiçoou ela. Nós temos que ter fruto, irmão. Produza fruto para a glória de Deus. Amém? Até aqui a palavra que o Senhor me concedeu pela sua infinita graça. Eu te convido para orar nesse instante. Se você estiver disponível e quiser orar juntamente comigo, vamos fazer um instante de oração. A oração é a chave e Deus pode fazer, assim como Deus fez na vida desses homens, na vida dessas pessoas. Deus pode fazer na sua, Deus pode fazer na vida dos teus. Amém? Senhor Jesus, eu não tenho palavras, Senhor, por te agradecer, meu Pai, por essa palavra, por te agradecer, e calabassuri candanagaçoi de comanai, por tudo quanto o Senhor tem feito, porque só o Senhor faz maravilha. Anderevanai Shaddai, faz se de resume, ne candahai, de candarai. Senhor Jesus, vai repreendendo, Pai, toda a esterilidade, meu Deus, e vai dando produção. Senhor, vai entrando com libertação, para que possam ganhar almas, gerar vidas para o Senhor Jesus, para que possam, Senhor, meu Deus, ganhar, Senhor, almas para o teu reino. Oramassuri candalamanai. Abençoa o seu povo, Pai, com as suas bênçãos. Senhor, visita esta pessoa que está necessitada. Visita essa pessoa que está desempregada. Visita essa pessoa que está vivendo momentos difíceis. E calabassuri canta. Visita esta vida, Senhor, que almeja ser usada nas tuas mãos, Senhor. Visita, neca, ai, a morria, manegou, vai abaixo, Senhor, confirma a tua bênção e faz a tua obra no meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem se paralisado espiritualmente. Você tem parado de uma tal maneira que você se sente aquele bloqueio. Você não tem força para fazer nada. Parece que você perdeu o desejo, a vontade de fazer algo para Deus. Parece que você olha assim, você vê dificuldade. Tudo que você quer fazer, você vê dificuldade. E você desanima. E te dá aquele desânimo, aquela fraqueza espiritual. O Senhor manda dizer para ti, alabassuri canta é tempo. Alabachore calamanai. O Senhor quer te fazer produzir espiritualmente. O Senhor quer te fazer ganhar almas. Alamassuri candarabashorecai. Não é tempo de estar estacionado, rebadai. Uriahai xerakai chocomanai. E o Senhor ainda me diz que por causa de tantas lutas, você tem parado. E você tem falado, Senhor, para mim não dá mais. Eu não tenho mais condições de trabalhar, de fazer nada pelo teu reino. Mas o Senhor diz que Ele tira as ataduras. E Ele repreende esse laço. E Ele desfaz todos esses ferrolhos de ferro e de bronze na tua vida, porque Ele quer te usar como um instrumento na sua presença, e almas através da sua vida vão se render a Jesus. Alabassurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricanta, esses dias você chorou muito e você falou, Senhor, eu não sei se ainda algum dia o Senhor vai me usar nessa terra. E o Senhor diz assim, é chegada a hora. Te humilha, halamai choianda levanai, se coloca diante do Senhor, deregachai, porque o Senhor vai te levantar, decantarai, o Senhor vai te dar graça. Alabaçou, receba de Deus, alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que no seu trabalho está sendo uma infernização tão grande, você não está suportando, é tanta falação, é tanta calúnia, é tanta crítica, é tanta coisa, que tem hora assim que você pensa que não vai conseguir. Alabassuricandarai, alabashorecandalamanai.
Pai. E você tem pedido, Orabassuri-canta, ao Senhor para entrar com providência, mas parece que nada acontece. O Senhor manda dizer para ti que o Senhor está trabalhando na tua vida e o Senhor está te modelando como um vaso na mão do oleiro. E o Senhor diz assim: não te preocupes, porque Ele sabe te dar vitória. Alabassuri-canta. Se tão somente tu creres e perseverar buscando ao Senhor, o Senhor vai entregar nas tuas mãos de calabassuriana e o Senhor vai derrotar os teus inimigos. Alabassuri, alabaxere, bedere, alai chocomanai. Receba do Senhor, alamanai, e tenha certeza que o Senhor fala contigo, porque o Senhor toca no seu coração, porque você tem sentido angústia tão grande que tem hora que parece que vai estourar a caixa do peito. Alabassuri-canta. Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha servindo café. Alabassuri-candarai. E esses dias você passou uma vergonha muito grande no seu trabalho. Alabassuri-candarai. Teve uma pessoa que te humilhou na frente das demais pessoas e você ficou numa tristeza muito grande, você ficou tão abatida, alabassuri-candarai, mas o Senhor manda você erguer a cabeça, alamassurianda, alamanai, porque o Senhor está pleiteando a tua causa, e o Senhor diz assim: não faça vingança com as tuas próprias mãos, mas espera no Senhor, porque o Senhor pelejará por ti, e tu verás o agir de Deus. Alamanai. O Senhor diz assim que tem honra para te dar, e o Senhor vai te honrar. Seja humilde, porque o Senhor vai te garantir a vitória. Alabassore calamanai. Senhor me ralai chocomanai. Senhor me nerrassuri me negai. Uma pessoa que você está numa luta espiritual muito grande, que você está num desespero, e parece que aquilo fica atormentando a tua mente. Você sente um desgaste físico tão grande que tem dia que parece que você está moído. Tem dia que parece que te dói tudo. Tem dia que parece que a sua mente está latejando. Você sente aquela agonia, aquela aflição, aquela perturbação, aqueles pensamentos. O Senhor está desfazendo esse laço demoníaco na tua vida. E o Senhor está repreendendo esta obra do diabo. O Senhor diz assim: aquieta e vê o livramento que o Senhor te dá. E calabassurianda. Ai, tchou emendei. Ele acamai. Tu me meliasse. Para tu saber que o Senhor fala contigo, alamanai. Você deixou cair as coisas da mão. Alabassurianda, alamanai. Porque te deu um nervoso tão grande que você começou a tremer. Receba de Deus. Alabassurianda, aragachorocomanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente adormecer uma parte do seu rosto. Tem hora assim que você sente aquela coisa assim que vai adormecendo e você começa a clamar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor, porque você pensa assim: meu Deus, será que é o momento de eu partir? Será que é a minha hora? Alabassurikai. O Senhor está cortando esse laço, está repreendendo este mal, e o Senhor diz assim que está normalizando. Alabassuricanda, alamanai, alabachai, porque tu está com os nervos abalados, a flor da pele, alabassou, alamai, achuricai, e o Senhor está estabilizando e normalizando, está acalmando. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. Alabassuri acalamai, alabachai. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu uma proposta, e essa proposta veio com deboche. Essa pessoa chegou fazendo essa proposta e debochando na tua cara, como se você não tivesse outra saída, como se você não tivesse outro meio, como se você fosse obrigada a aceitar a proposta, e você ficou assim numa angústia profunda. O Senhor manda dizer para ti, alabassuri candalamanai, que o Senhor está enviando o seu anjo, alabassuricai, e o Senhor vai te tirar deste lugar com mão forte e mão poderosa, e tu saberás que o Senhor é Deus.
Receba a labassura e canta. Orebai chocomanaya. Alai kamandere kai tarai que a sebe anai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem escutado vozes dentro de casa. E tem hora assim que você fica com tanto medo, o seu corpo dá aqueles arrepios. Você fica num medo muito grande. O Senhor está repreendendo obras de bruxaria, de macumbaria. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassuri candaramanai. Tem vezes que você fica com vontade de ir no banheiro e não vai, com medo. Alabassuri canta. Oremanai, receba de Deus a libertação e o livramento. Em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você tem orado em favor dos seus filhos, mas quanto mais você ora, mais a situação piora. E você tem reclamado, você tem falado, meu Deus, será que é inútil eu estar clamando? Será que é inútil eu estar buscando? E o Senhor manda dizer para ti, continua clamando e continua buscando, porque o Senhor não vai te desamparar. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassuri candarai, por esses dias você viu algo estranho na roupa do seu filho, alabassuri candaramanai, e o Senhor manda dizer assim, ó, busca, coloca tua boca no pó, e o Senhor vai te responder. Alabachore canta, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem desejo de falar a palavra de Deus, mas você tem uma timidez muito grande. E o Senhor diz assim, se você buscar ao Senhor e meditar na palavra dele, ele vai te alcançar a graça e vai te dar a vitória sobre essa timidez. E o Senhor diz assim que vai colocar palavras na sua boca. Receba em nome de Jesus. Alabassuri candaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma secura muito grande na sua garganta, alabassuri candarai. Que tem momento assim que parece que vai te sufocar. É algo assim que você sente aquela coisa horrível, a sua boca seca. Fica aquela coisa que você não sabe explicar. Não tem como você explicar. O Senhor está te dando um grande livramento. Receba do Senhor. O Senhor me revela também uma jovem que você está sendo assediada no seu trabalho. Você tem passado por luta, porque tem pessoa ali que está te perseguindo e falando palavras obscenas, e você precisa do trabalho. O Senhor diz assim para você buscar ao Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta para ti. O Senhor vai te tirar daquele lugar e o Senhor vai mostrar que é Deus na sua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você pediu em lágrimas e você disse, Senhor, me tira daqui, porque eu não aguento mais essa situação. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha de doméstica e você tem sido muito humilhada no seu trabalho. Alabassuricandamanai, alabassurikai. E o Senhor está dizendo que vai preparar para ti, alabassuricandamanai, para você fazer vários cursos. E o Senhor tem uma porta aberta para ti. O Senhor diz assim, que Ele é fiel para te garantir a vitória. Alabassuricandamanai. Não faça nada de si mesmo, mas espera no Senhor, porque o Senhor vai te ajudar a dar a volta por cima. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um caderno e você escreve muitas coisas nesse caderno e você fez uma anotação e você orou em cima daquela anotação e você falou, Senhor, o Senhor é aquele Deus que tudo vê. O Senhor está vendo isso nesse papel. É o desejo e o sonho do meu coração. E o Senhor diz que contemplou. E se tu creres, Ele te dará a vitória. O Senhor diz assim, vai em busca, continua firme e buscando ao Senhor e orando e fazendo a tua parte, que o Senhor vai te ajudar. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido um mal-estar muito grande. Tem hora que começa a faltar até ar. Tem hora que você sente abafado. Parece que o seu peito está abafado. Parece que vai te dar um ataque. O Senhor está te dando um grande livramento. Receba da parte do Senhor. Toma posse em nome de Jesus. O Senhor está visitando pessoas. O Senhor está visitando família. Alabassuricandamanai. Tem pessoas que estão fazendo
voto com o Senhor, propósito com Deus. O Senhor está te ouvindo, Alamanai. E o Senhor manda dizer, clama, busca, porque tudo pode. Se crer, vai receber. Alabassurianda Alamanai. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você tem uma pessoa da sua família que está de cama, está enfermo, e você está numa preocupação muito grande com essa pessoa, mas você não tem condições de ir até esta pessoa, e você tem clamado em favor dessa pessoa. E o Senhor manda dizer assim, continua clamando, porque o Senhor está enviando um anjo, e o Senhor dará a libertação. Receba, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassure canta, alamassou. Alabachore canta. Quando você falou com essa pessoa na última vez, depois que você saiu de lá, você saiu chorando. Alabassure cantarai. O Senhor diz para ti, não temas, creia somente. Receba de Deus em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa noite que deseja aceitar o Senhor como o Salvador da sua vida? Se tiver, levante a sua mão juntamente com a minha e ore comigo dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém para reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e reconcilie com o Senhor e ore juntamente comigo dizendo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, foi muito bom estar com você. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visita lá, Momento com Deus, Pastora Anete, veja os vídeos, tem vários vídeos, e seja edificado com a palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.